Continuando o assunto do livro aos Romanos, agora no capítulo 9. Capítulo 9. Versículo... A partir do versículo 1. Aqui nesse capítulo, nessa Bíblia, na minha Bíblia de estudo, os primeiros versículos, na verdade até o versículo 5, diz assim: a soberania de Deus. Agora, eu vi esse tema, a soberania de Deus, ele cai bem a partir do versículo 7, do versículo 6, a partir do versículo 6. Aí eu fui aqui na Bíblia de Almeida, tem o seguinte tema, aos Romanos capítulo 9, aí diz: a tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Eu achei bem mais condizente, mais aplicável essa tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Porém, essa incredulidade veio sobre Israel determinada por Deus, para que o evangelho viesse a nós que somos os gentios. Agora, neste momento, nós estamos prestes a encerrar a dispensação aos gentios. Aí está tudo se desenhando aí. Governo único, essas coisas todas aí. Nova era, religião única, moeda única. O mundo está clamando por um Deus, contanto que não seja o Deus verdadeiro. Essa é a grande máxima. É a grande verdade. No capítulo 8, todo o livro aos Romanos, Paulo fala sobre Israel e os gentios, né? E aqui ele entra num espírito de intercessão do versículo 1 ao versículo 5 pelo povo, pelo israelita. E ele diz assim, primeiro no versículo 1 ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, me dando testemunho no Espírito Santo a minha consciência. Agora esse mesmo testemunho, essa mesma palavra, não minto, essa mesma autenticação, ele usa em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 31. O eterno Deus bendito e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo sabe que não estou mentindo. Em Gálatas capítulo 1, versículo 20, ele também diz: quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. E finalmente em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7, no finalzinho: digo a verdade em Cristo, não minto. Autenticando a sua fala, a sua palavra, dizendo que não está com conversa, não é um hipócrita. No versículo 2, ele diz assim: eu tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Versículo 3, pois eu até desejaria ser anátema, amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os da minha raça. Isso é tão tremendo isso aqui, o que ele diz aqui: eu desejaria ser... Esse espírito que está em Paulo é o mesmo espírito que esteve em Moisés, no Antigo Testamento, quando ele interpelou, falou com Deus, o profeta, para Deus não destruir o povo. Ele chegou a dizer: risca meu nome, Êxodo 32, 32. Perdoa esse povo, ou então risca, veja só. Veja que ousadia. Ou então risca meu nome. Aí no versículo 33, Deus fala: não, quem pecar é que morrerá. Isso aí que você está dizendo, não cogita. E Cristo no capítulo 17 de João, ora pelo povo. Não ora pelo mundo, o mundo jaz no maligno, mas ora por aqueles que se converteram, para que o Senhor os guarde, etc. Quando estive com eles, guardei. Então esse é o mesmo espírito que esteve em Paulo naquele momento, pelos judeus. Porém, Paulo sabe
sabia que Paulo era um revelado, sabia da verdade. Ele teve um encontro pessoal com a coluna de fogo no caminho para Damasco, a coluna de fogo que esteve com Israel no deserto, que é Cristo, que aquela rejeição de Israel pelo Evangelho foi provocada pelo próprio Deus. Para o Evangelho, Paulo era o apóstolo dos gentios, né? Foi o apóstolo aos gentios. Aí ele vai e enumera o povo de Israel, versículo 4. Eu tenho grande tristeza pelo meu povo. Eu até desejaria, se pudesse, eu poderia ser anátema e separado de Cristo por amor do meu povo, os da minha raça, o povo de Israel. Aí ele enumera, deles é a adoção de filhos, de tudo que nós temos hoje no século 21 saiu dali, dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. São as 3 raças que dominaram o mundo. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas dos israelitas. Passou para a gente porque eles foram cegados pelo Espírito Santo quando Jesus esteve na terra. Porém, agora, como eu disse no começo do vídeo, esse evangelho voltará para os judeus. As 2 testemunhas de Apocalipse que estão no capítulo 11 do livro de Apocalipse. Haverá uma perseguição. Você não vai poder mais falar na internet sobre evangelho, propriedade privada, nada disso. Vai ter o selo. Vai ter o cartãozinho para poder comprar, vender e etc. Tá aí desenhando aí na China, nesses países comunistas, isso já é normal. Perseguição a cristãos lá, misericórdia. Igrejas destruídas. Nós aqui é que estamos dando bobeira na internet, brincando de festa, de pagode, de aniversário, de aquilo, de aquilo outro. Aí ele diz, no versículo 5, deles são os pais, Abraão, Isaque, Jacó, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. Cristo nasceu da genealogia de Abraão. A formação de Cristo no ventre da Santa Maria é que é sobrenatural. Tanto o corpo, o óvulo, quanto o sangue, o gens, é divino. É sangue de Deus. Foste salvo pelo sangue de Deus. Aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário e tocou a terra é sangue de Deus. E o homem dará conta, o sistema dará conta, a política dará conta, a religião falsa dará conta daquele ato. Os judeus, por conta daquela palavra, que o seu sangue caia sobre nós, 2000 anos pagou ultimamente no Holocausto, 6 milhões de judeus foram perseguidos pelos templários e etc, e etc. Hoje são uma nação, está florescendo. Daqui a pouco as testemunhas aparecem lá. E o evangelho volta para eles para tirar os 140 mil, o remanescente. Aí vem a perseguição aqui aos gentios. Continue aí, continue fazendo festa e aniversário. Aí vem o que é que Paulo diz aqui no finalzinho do versículo 5. Eu vou ler o versículo 5 todo. Deles, dos judeus, são os pais, Abraão, Isaque, Jacó, entre parênteses eu botei, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. Jacó gerou José, que foi marido de Maria, da qual nasceu o Cristo. Jesus nasceu da linhagem de Abraão até Adão. Jesus é de Deus. É a linhagem humana de Cristo. Aí Paulo diz aqui, ó, de Cristo, vírgula, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente. Amém. Rapaz, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que Jesus Cristo é Deus.
A turma vive dizendo aí nas denominações, em todo lugar na face da terra, que Jesus é a segunda pessoa. Isso confunde. Jesus Cristo é Deus, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente. Amém. Agora, a partir do versículo 6, a liberdade absoluta da graça de Deus, e aí cabe apropriadamente esse tema que está na minha Bíblia de estudo, a soberania de Deus. Versículo 6 ao versículo 9. Deixa eu ver o tempo ali. Aí Paulo diz, depois de ele ter dito aquilo, poxa, eu tô com pena. E parece que ele está dizendo assim, Deus errou, alguma coisa não foi certa. Mas ele conserta no versículo 6. O que é que ele diz? Ele diz assim, não pensem que a palavra de Deus tenha falhado em algum ponto, pois nem todos os israelitas nascidos fisicamente, filhos de israelitas, são israelitas espiritualmente. Ele agora começa a distinguir que tem, assim como teve Caim, que é filho do maligno. Caim não é filho de Adão. E a queda de Eva não foi uma maçã com uma serpente. A serpente não rastejava. Veja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A serpente era a mais astuta entre as alimarias do campo. Era uma besta, não era uma serpente. Ela veio rastejar depois que ela foi amaldiçoada. Porquanto fizeste isto, sobre o teu ventre andarás. Então ali, a partir dali, ela virou víbora. Antes ela era uma besta, falava, pensava, raciocinava, estava entre Adão e o chimpanzé e podia até fecundar um ser humano. Agora deu. Agora deu. É fé. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso que eu estou dizendo sobre a serpente e Eva é uma inferência profética. Deus mostrou ao profeta o que aconteceu no jardim do Éden. Então aqui Paulo começa a separar. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos de Abraão. Este mesmo caso de Abel e Caim, você vê que Caim não entra na genealogia de Adão, porque ele não é o primogênito. Seria? Ele não foi o primeiro entre os dois gêmeos? Quem entra é Abel e depois Sete. Caim não entra. Tem aquele caso, além do caso de Jacó e Esaú, tem o caso lá de Ismael e Isaac. Ismael é descendência de Abraão segundo a carne. Tá aí o que é perseguição, morte, degola e o escambau. Mas é filho de Abraão. Os muçulmanos matam cristãos, matam o próprio irmão. Vamos ler aqui que a gente vai encontrar. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Versículo 8. Isso significa que a identidade de Israel nunca dependeu do nascimento carnal, pela genética, mas pela promessa. Versículo 9. Pois foi assim que a promessa foi feita, lembram? No tempo devido virei e Sara terá um filho. Onde é que você encontra isso? No livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 10. Então disse ele, Elohim, Gabriel e Miguel estavam visitando Abraão para fazer a promessa. Ele não disse que de Abraão surgiria, o mundo seria habitado? É o povo que vai tomar conta da humanidade do mundo na eternidade. Não são os filhos da serpente. Não são os filhos de Ismael, nem são os filhos de Caim, os filhos da carne. Serão os filhos da promessa.
que estarão do outro lado. Julgarão, Paulo disse, vocês não sabem que nós julgaremos o mundo? Como é que vocês vão viver qualquer tipo de vida? Aí ele diz assim, então disse ele, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Gênesis capítulo 10, capítulo 18, versículo 10. Sara escutava a entrada da tenda. É a promessa. Quer ver? Vai para Gênesis capítulo 21, versículo 12. Abraão já tinha tido Ismael com Agar, uma atitude precipitada de Sara e Abraão. Talvez eles não tivessem recebido essa promessa aqui ainda. Não li, não sei se está depois. Mas Sara foi e deu Agar a Abraão para gerar um filho. Saiu Ismael. Quando Isaac nasceu, Ismael já estava grandinho, não sei a idade, mas já estava grande. E começou uma briga. Aí Abraão ficou meio chateado, poxa, Sara mandando Abraão jogar fora, mandar embora Agar e Ismael. Mas Abraão gostava de Ismael também, né? É o sentimento paternal. Aí Deus apareceu a Abraão no versículo 12 do capítulo 21 e diz assim, Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino Ismael, eu botei entre aspas Ismael, e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, pois a sua descendência será considerada por meio de Isaque. Aí no capítulo 12, no versículo 13, versículo 12 foi o primeiro que eu falei, no versículo 13, Deus dá um consolo a Abraão e diz assim, mas também do filho da escrava, Agar, a escrava que ele teve Ismael, farei uma nação, pois ele é seu descendente. Está aí até hoje os muçulmanos. É filho de Abraão, mas vê o que é que eles fazem. Vê se eles perdoam. Vê como eles agem. Vamos continuar. Em Gálatas capítulo 4, versículo 23, Paulo diz assim, o filho da escrava nasceu pela carne, de modo natural, feito animal, né? Pela carne, sem revelação. Mas o filho da livre, Isaque, nasceu de Sara. O filho da livre nasceu mediante a promessa. É isso que nós temos que distinguir. O que está dentro de nós, Deus ou Satanás? O que é que domina teus sentidos? Deus ou Satanás? O que domina teus olhos? Deus ou Satanás? Tu é Isaque ou tu é Ismael? Tu é Caim ou tu é Abel? Isso tem que ser distinguido. Paulo está destrinchando isso aqui. Eu vou terminar, tá? Vai terminar. Só para dar uma demonstração aqui, um destaque. No livro no Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus fala sobre os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Aí Jesus vai falando e chega lá no versículo 38, ele diz assim, vós obedeceis a vosso pai. Aí o sumo sacerdote, a nata da religião, diz assim, não, peraí, não. Nós temos por pai a Abraão. Porque eles entenderam que Jesus estava dizendo que eles estavam obedecendo o diabo. Filhos serpentes, raça de víboras. Aí ele disse, não, nosso pai é Abraão. Sabe o que foi que Jesus falou para eles? Se vocês fossem filhos de Abraão, quer ver? Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam a mesma coisa que Abraão fez. Vocês creriam. Então não é porque é da igreja, porque é cristão, porque é da assembleia, seja lá do que for, nem porque é do tabernáculo, é semente. Você tem que distinguir quem manda em você, é Deus ou o diabo. Tem que ter um discernimento e fazer a coisa certa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom Adonai. Continuaremos no próximo vídeo. Amém.